Não se esqueçam do like no vídeo, também é sua inscrição no canal. Agora vamos falar do Bradesco, vou comentar aqui o que o Itaú falou. Está recomendando venda ainda, está cético diante do Bradesco. Eu vou comentar se faz sentido ou não na minha visão, tá? Então, eles dizem aqui que teve uma alta de 14%, porém eles seguem aqui céticos sobre os papéis do Bradesco. Eles dizem que o Bradesco vai ficar para trás em relação aos concorrentes, principalmente em 2023 e 2024. Eu vou comentar o que isso significa também para a minha tese de investimentos, tá? Então eles falam que o banco seguirá com safras ruins de crédito por mais tempo que seus competidores, que já estão mais avançados no controle de inadimplência. Isso é uma verdade, o Bradesco demorou um pouquinho nesse ponto aqui, né? Mas será que é para vender? Vamos dar uma olhada. Então o Itaú destaca que a inadimplência seguiu aumentando de 4,3 para 5,1 e eles falam que a deterioração ainda não chegou no pico, então vai piorar ainda mais. Eles falam que o Itaú tem pouca chance de apresentar uma recuperação rápida, isso deve ficar difícil. A visão que o próprio banco falou para a gente, o próprio Bradesco falou que isso poderia estar melhorando no segundo semestre, então realmente é um pouco complicado, mas pelo que o Itaú está falando aqui, a situação é ainda pior, né? Ele até pontuou que 2024 ainda vai ficar para trás ainda o Bradesco dos demais, né? Vamos dar uma olhada aqui então na sequência. Eles comentam que a carteira de crédito é fraca, que a queda das margens vai estar acontecendo e precisa acelerar as concessões de crédito, especialmente nas linhas de maior rendimento. E na verdade o banco está fazendo uma filtragem, ainda está naquela pegada de controlar a inadimplência. Vai ter que ser muito assertivo realmente, na minha opinião, para conseguir crescer bastante a carteira de crédito sem pegar novas inadimplências aí, né? Só que segundo o Itaú, o Bradesco só vai conseguir crescer essa sua carteira aqui mais acelerada quando o cliente de varejo e os PME realmente pagarem suas dívidas, né? Mudar esse cenário de inadimplência para aí sim o Bradesco poder partir para cima de um crescimento mais robusto aí. E isso só deve acontecer a partir do quarto trimestre. Então, ainda está vendo dificuldades aí em 2 trimestres para o banco começar a crescer. Na sequência, eles falam que a taxa Selic terá impacto, sim, isso é o que eu venho achando, porém eles falam aqui que é limitado. E é uma notícia aqui de um pouco pessimismo, falando que o Bradesco não deve retornar ao ROI do passado. Bom, eu não sei, eles falam 18 a 20, eu pelo menos nunca pensei no 20, porque o próprio Bradesco fala que a meta deles é 18. Mas será que não vai chegar aos 18 então? O Itaú falando aqui que vai ser difícil isso. E o Bradesco, então, está perdendo participação no mercado em produtos e tarifas importantes, como cartão e gestão de ativo. Diante desses desafios mais conservadores, para o resultado do Bradesco, o Itaú reitera a classificação de venda para as ações do Bradesco com preço-alvo de 2023, ajustado de 14 para 15, com base na melhora do risco país. Não falou questão do Bradesco, tá? Então nós temos 2 problemas aqui distintos, né? A margem a mercado e principalmente o ponto principal que é a inadimplência. Na questão margem a mercado, o Santander sofreu até mais que o Bradesco, mas na questão da inadimplência o Bradesco realmente ficou muito para trás. Ele demorou para fazer esse controle aqui. Olha só como ele diminuiu pouco na margem de 100 em 2021, olha como foi diminuindo pouco a filtragem aqui dos créditos, e somente no fim de 2022 que ele realmente falou, não, o negócio tá feio. E aí ele resolveu fazer uma filtragem. Mas antes tarde do que nunca ele está fazendo isso, e ele buscou o problema principal, segundo ele aqui, e é onde ele está focando, né? Porém, isso aí, o efeito não é imediato. A gente vê realmente a inadimplência, está indo para a lua, está muito alto. Então, a inadimplência de 15 a 90 dias também indo bastante forte, não só de 90, né? E aí é preciso vocês fazerem aquele racional de lembrar o que fez as ações do Bradesco despencar depois do resultado do quarto trimestre de 2022. Foi esse guidance. Antes mesmo do mercado falar, eu já disse para vocês ali, quando eu estava vendo o resultado, eu falei, olha, essa previsão aqui está muito forte, eu acho que isso aqui o mercado talvez não agrade, não deu outra. Horas depois a gente viu as matérias aí na internet, no dia seguinte pior ainda, né? Então, realmente as provisões são muito fortes, então já está meio que dentro do esperado, porque as provisões não vieram fora do esperado. Exatamente pelo primeiro trimestre, era provavelmente um dos mais difíceis do ano do banco, vir em linha em provisões, eu acho que é um dos pontos que fez as ações se recuperarem, e o segundo trimestre também deve ser forte, e aí a partir do terceiro o banco falava que a tendência ia ir melhorando. O Itaú já pontua mais para o quarto trimestre, né? Vamos dar uma olhada
como que vai se suceder isso, né? De qualquer forma, a gente ainda vê a cobertura muito saudável ainda e as provisões em linha com o guidance, sem grandes sustos. E só recapitulando, veio o resultado do quarto trimestre de 2022, o caos já foi precificado, pior cenário dos mundos, a ação veio nos fundos aqui, veio a Americanas, que possivelmente vai fazer um acordo, deu uma melhoradinha, o resultado do Santander também deu uma animadinha, e aí a gente viu o resultado do Bradesco, que não foi tão ruim como o mercado estava esperando, deu uma animadona aqui nas ações, e aí, além do cenário brasileiro e mundial, vem bem aí. Então, as ações estão agora num momento de dificuldade de passar os 13,75, e olha que ponto curioso. Esse ponto bate com o preço que eu vinha comprando o Bradesco, exatamente que eu havia falado que era interessante para mim, eu vinha montando uma posição nele, aí ele me surpreendeu com essa negatividade aqui, e agora com essa alta ele volta aqueles pontos que eu estava comprando lá atrás. Óbvio, eu comprei aqui também, não enchi tanto o carrinho assim, mas de qualquer forma, ele está nesse ponto aqui. Então, resumindo, comprei o Bradesco aqui, agora ele está na mesma faixa de preço aqui, eu posso vir a comprar, mas no momento não estou, porém não é ruim estar comprando ele nesse preço, porém eu vou ser mais exigente sim. O Bradesco, na minha opinião, é um case que está barato, ou mais do que os outros bancos, é por isso que eu vim aproveitando ele aqui. Em algum momento eu vou refletir, como eu já disse outras vezes, será que o Bradesco realmente é um case para longo prazo? Se for, de repente eu até fico com 4 bancos aí, como eu estou hoje, mas a minha ideia inicial era ter 3. Então, na minha opinião, o Bradesco ainda é o bancão mais barato do momento, mas tem um cenário bastante desafiador, como o próprio Itaú nos mostrou, e ele está batendo aqui num topo que até outro dia, antes das Americanas, era um ponto que eu gostava de comprar. Hoje nós acabamos ficando mais exigentes, né? Porém, não descarto qualquer compra dele em qualquer momento, mas eu vou estar esperando ele exatamente bater aqui e dar uma realizadinha. Quem sabe aqui, ó, na casa dos 12,50, 12,60, eu posso comprar ele novamente, que significaria uma queda de uns 8%. Então não está muito longe aí do preço que eu gostaria de comprar ele. Quando a gente compara o BBDC4 com 3, está bem igual, a gente pode ver o dividend yield, é um cenário bastante igual, mas 0,5% a mais no 3. Então o 3 está mais barato que o BBDC4 ainda, embora a liquidez seja menor para operar com opções, dá para operar também sim. A gente compara aqui com o BBDC4, cenário similar também, né? Caso realmente migre para o BBDC4, eu vou estar olhando aqui os 14,20, mas isso é muito pessoal, tá, pessoal? Não é recomendação de compra, tem toda conjuntura com a minha carteira. Se de repente minhas outras ações resolvessem disparar, eu poderia comprar o Bradesco aos preços de hoje. Como eu disse aqui, ele não está caro. Será que 8% faz tanta diferença no longo prazo? E tudo isso nós temos que refletir. Bom, falando então dos dividendos, o Bradesco ele costuma anunciar dividendos em junho, tá? E a Datacom também, a data que você tem que ter ação para ganhar o dividendo, também vem em junho. Então, em junho devemos ter dividendos. Para a gente saber o quanto que podemos ter, a gente tem que ver o quanto ele já pagou no ano. Esse dividendo que ele pagou no começo do ano não é o dividendo de 2023, é dividendo de 2022. A gente sempre tem que pensar no ano exercício, tá? Esses dividendos aqui, aí sim, ó, BBDC3 aqui com 17 centavos, BBDC4 com 18 e pouco, quase 19 centavos. E no próprio site oficial da empresa, a gente percebe que ele só tem aqueles dividendos mensais anunciados para o ano exercício 2023, o resto é tudo referente a 2022. A gente sempre fala de ano exercício quando a gente fala de dividendos, previsão de dividendos. Então, aqui na minha planilha de dividendos e preço teto, eu tenho previsto para o BBDC3 91 centavos de dividendos, para o BBDC4 R$1. Isso aqui eu previ já há um tempo. Vou manter esses números e aí a gente falta então ver quanto que falta ele pagar. A gente só tem os dividendos mensais, vamos fazer as continhas então. Mas antes, considere se tornar membro do canal para você ter acesso a essa planilha de dividendos com o Bradesco e várias outras ações aqui. Mas antes da gente falar dos dividendos, vamos ver aqui que o desconto do Bradesco, segundo as corretoras, é de apenas 11,8. Ele só tem isso aqui abaixo do preço justo. Será mesmo? Isso aqui eu peguei a BTG, a Safra, a XP e o Consenso, que é a média de várias corretoras aí, e fiz uma nova média com os 4 aqui, deu apenas esse desconto. Então, voltando aqui para a nossa continha de dividendos, o BBDC4 tem os dividendos mensais, o BBDC3 também. Eu tenho previsto R$1 de dividendo para o BBDC4, 6,2 de yield, e previsto para o BBDC3, 91 centavos, 6,6 de yield. Como a ação está mais barata, o yield acaba ficando um pouquinho maior, né? Bom, e falando então do quanto falta anunciar para o Bradesco, tem duas visões diferentes. Nós podemos ver os anúncios, faltam anunciar. Quanto falta, né? Nós já tivemos os dividendos mensais anunciados, a gente já sabe que vai pagar até dezembro. Então, faltam aí anunciar então 4,8 de yield, 77 centavos para BDC4 e 70 centavos e 5,1 de yield
para o BBDC3 nas minhas previsões, não é garantido. Isso falando em anúncios, tá? Se você quiser contar Datacom, ou seja, nós temos os 12 anúncios já, mas nós estamos no mês de junho, só passamos por 6 dividendos, ou seja, de julho até dezembro, talvez janeiro, que às vezes passa um mês, né? Nós já vimos isso. Então, de julho até janeiro, nós teremos ainda 6 Datacons dos dividendos mensais, mais os 2 dividendos extras que o Bradesco costuma anunciar, uma vez no meio do ano e uma vez no fim do ano. Então, diante de Datacom, nós estamos falando em 7 meses aí aproximadamente, falta pagar então 81 centavos para o BBDC3, 5,9 de yield, e 89 centavos para o BBDC4, 5,5 de yield. Então, resumindo, não me parece ruim, né? A maior parte do dividendo, do grosso do dividendo vai vir agora nesses próximos 7 meses, quando a gente fala de ano exercício. Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino e deixa o comentário aí se você está comprando Bradesco, qual preço você compra, ou de repente você está operando aí com opções. Falando em opções, eu tenho um curso que eu iniciei nessa semana sobre dividendos com opções, proteção com opções. Vou ensinar você desde o básico até o avançado e nós vamos inclusive incluir novos módulos. Esse curso vai ser muito voltado também a aulas práticas para você realmente entender qual o sentido aí das operações, como que eu opero na bolsa com opções. Mais informações na descrição do vídeo e no comentário fixado. Um abraço e até o próximo. Valeu!